vamos à resolução da questão. Leia um trecho do comunicado final da Conferência de Bandung, de abril de 1955. Em verdade, todas as nações deveriam ter o direito de escolher livremente seus próprios sistemas político e econômico e seu próprio modo de vida, conforme os princípios e objetivos das Nações Unidas. O trecho revela que essa conferência norteou-se, basicamente a Conferência de Bandung estava relacionado à autonomia desses povos e também a ideia de uma liberdade vinculada ao não alinhamento automático a nenhuma das duas grandes potências que configuravam o mundo geopolítico naquele contexto, que era chamado de contexto de Guerra Fria, ligado aos Estados Unidos e à União Soviética. Então vamos às alternativas. Alternativa A, pela ideia de que a economia de mercado mostra-se compatível com as nações desenvolvidas, mas não cabe às subdesenvolvidas. Esses aspectos econômicos não necessariamente teriam sido discutidos, não nesses termos. Na verdade, a economia de mercado deveria abarcar todas as nações em seus aspectos, não necessariamente compreendendo que aquelas nações estariam em um processo ainda de crescimento de suas economias, mas poderiam atingir novos patamares de organização com o tempo. Alternativa B, pela defesa intransigente do liberalismo econômico como o único caminho possível para a superação da dependência econômica. Também não há esse aspecto, porque isso daria uma conotação de que haveria uma adesão específica ao projeto liberal capitalista comandado pelos Estados Unidos nesse momento, e essa definição de um alinhamento específico não foi tratada na conferência. Alternativa C, pelos interesses das antigas potências imperialistas de preservação dos tradicionais espaços de exploração econômica. Na verdade, a conferência tenta superar esses aspectos. Fica bem claro de que a liberdade desses povos e a autonomia desses povos faria com que os aspectos ligados à interferência das antigas potências imperialistas nos espaços desses países não se estabeleceria a partir daquele momento, estabelecendo liberdade e autonomia para essas nações. Alternativa D, pelo não alinhamento automático. As políticas ligadas às potências do pós-guerra, principalmente Estados Unidos e União Soviética, exatamente esse aspecto ligado à Conferência de Bandung, um dos principais elementos que estão sendo abordados, inclusive, no texto, de que esse não alinhamento automático, de que seria possível que os países estabelecessem maior liberdade e autonomia nesses aspectos, não posicionando os países que participaram daquela conferência diretamente ao interesse específico de uma das duas grandes potências. E a alternativa é pela concepção pacifista de que a independência afroasiática deveriam ser construídas em negociação com as metrópoles. Na verdade, essas independências aconteceriam independente do interesse das metrópoles, não necessariamente por negociação, que poderia, de alguma forma, abrir margem para a manutenção da dominação de países europeus no continente africano ou no continente asiático, mesmo num contexto de um processo de descolonização. Então, aquela alternativa que está mais relacionada ao comando do texto e ao texto, e principalmente às características da Conferência de Bandung, é a alternativa D.